Lê a página, por favor. Já sabia que eu ia fazer o social. 17 de janeiro. Aproxime-se de mim com o coração cheio de gratidão, para que você possa aproveitar minha presença. Este é o dia em que eu criei. Quero que você se alegre hoje e se recuse a se preocupar com o amanhã. Procure por todas as coisas que preparei para você, prevendo bênçãos abundantes, aceitando as dificuldades à medida que elas surgirem. Posso produzir milagres durante o mais comum dos dias, se você mantiver sua atenção em mim. Aproxime-se de mim com todas as suas necessidades, sabendo que minhas riquezas gloriosas são o suprimento perfeito. Permaneça conectado comigo, de modo que possa viver acima de suas preocupações, mesmo quando estiver em meio a problemas. Apresente seus pedidos a mim com o coração grato, e então minha paz, que excede todo o entendimento, protegerá seu coração e sua mente. Vamos orar então. Amado Mestre Jesus, Pai de infinita misericórdia, os bons espíritos de luz que nos acompanham, gostaríamos primeiramente de pedir permissão para iniciar mais um estudo do Evangelho, mais um momento de reflexão, mais um momento de alimento espiritual. Gostaríamos também de agradecer mais uma oportunidade por esse momento que estamos experienciando aqui na superfície da Terra, um momento de luz e de muitas reflexões. Senhor, Mestre, que o nosso coração, mesmo diante das adversidades, possa encontrar alegria e amor. Que o teu amor seja o grande suprimento de nossa alma. Possamos espalhar esse amor, que possamos nos fortalecer e sermos luz. Que no momento, cada lar, de cada pessoa que está conectada junto a nós, de cada pessoa que participa do Evangelho, ou que por acaso não esteja aqui, mas faça parte desse grupo, possa ser um fio de luz, e luz possa se espalhar para nossas vizinhanças e possam enriquecer os corações de cada um que habita conosco. Agradecemos, Senhor, a oportunidade, que o nosso coração esteja aberto e que possamos nos fortalecer nos teus conhecimentos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, que assim seja. Ah, que coisa boa, né? Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Quem? Olha, Silvia e Lívia. Zerinho, Silvia. Não sei, boa tarde. Bom, vou abrir aqui. Capítulo 3, na verdade, caiu exatamente entre duas páginas, entre o capítulo... eu vou começar pelo item 3, porque é diversas categorias de mundos habitados. Capítulo 3, item 3. Diversas categorias de mundos habitados. Pode ser? Tá bom. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui
de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontram. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente, e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados ao mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado ao mal. É interessante esse capítulo. Explica um pouco por que a gente tem tanta desigualdade, né, nesse mundo, talvez. Além do fato da própria organização da sociedade, né. Engraçado que ontem eu estava assistindo um documentário falando sobre a possibilidade de vida nos outros planetas. E quando você começa a calcular quantos sistemas existem por aí além da Terra, fica meio difícil você não acreditar que existe vida em outro planeta, né? São muitos os planetas. Fazendo um paralelo aqui com o espiritismo. De uma certa forma, ele endossa isso, né? Que existem outros planetas onde estariam espíritos mais elevados que os nossos. Se você for pensar a idade da própria Terra, né? 4,5 bilhões de anos, e todos os processos que ela passou até chegar aqui, o próprio surgimento da vida, todas as evoluções que nós tivemos, né? Até um primata lá, da origem à espécie humana, toda a tecnologia que a gente desenvolveu desde os homens pré-históricos até aqui, é um processo evolutivo mesmo dentro desse planeta, né? Mesmo que a gente tenha chegado até aqui, o próprio planeta Terra teve uma evolução para que a gente pudesse chegar aqui hoje com o corpo que a gente tem, com as características que a gente tem, formado de matéria ainda. E ele fala, né, que em outros planetas talvez você nem tenha mais a forma da matéria. Mas é curioso também que esses dias eu estava lendo uma matéria sobre, uma matéria não, um artigo de uma mulher que é espiritualista, que ela falava que a ciência ainda não provou que a matéria existe no sentido de que quanto mais você divide o átomo, você descobre que existe um vazio cada vez maior, né? Então, eles estão chegando à conclusão de que o que a gente chama de matéria, na verdade, é energia condensada. Então, eu acho que isso faz muito sentido se você for pensar que o plano espiritual é só energético, a gente também é feito de energia, mas de forma condensada, e por isso a gente consegue ter essa conexão, né, com o plano espiritual, mesmo que a gente não acredite, às vezes. Eu acho que, assim, a gente é influenciado pelo mundo espiritual, a gente sente energia, né, positiva ou negativa, mesmo que a gente não seja consciente disso, né. Então, assim, existem pessoas muito sensíveis, né, outras menos sensíveis. Eu acho que todo mundo tem mediunidade, eu acho que é isso que a gente está falando de mediunidade. Uns são mais ostensivos, outros menos, uns veem, outros ouvem, outros apenas sentem, né? E a gente é um espírito aqui dentro dessa pseudomatéria e está sentindo tudo isso, né?
Então, acho que a gente é um filtro, na verdade, de tudo isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente absorve e o que a gente extrapola, o que sai da gente, né? Se às vezes a gente recebe uma energia muito negativa, a gente consegue transformar isso numa energia positiva. E eu tô falando de pensamento, eu tô falando de sensações. Às vezes a gente é agredido por alguma forma ou se sente magoado e a gente tem que tentar modular essa energia e transformar numa coisa boa, que é muito difícil, né? Porque a gente é muito complexo, cara. Então, eu não sei se eu viajei muito, mas me veio esses pensamentos. Eu acho que é isso. É ótimo, adorando aqui a aula. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Levante o seu dedinho. Fala, Lívia. Eu não acho que a Silvia falou que podia estar viajando, mas não achei, eu concordo com o que ela fala, né? Principalmente em relação a pensamento, né? Que às vezes a gente não leva isso muito a sério, né? Nossos pensamentos. A gente acha que só porque está dentro da nossa cabeça é uma coisa que não existe, só passa aqui por dentro e acabou, eu imaginei. E não, a gente está muito preso à matéria por causa da nossa situação, né? Por causa da nossa evolução. Mas vai ter um momento em que a gente vai ser praticamente só energia, vamos assim dizer, do jeito que a gente conhece, né? E pensamento, sabe? O nosso pensamento, a gente até vê, né? Em livros, né? Em romances, enfim, livros técnicos, que os espíritos eles se comunicam pelo pensamento, já não usa nem mais a boca para ficar gesticulando e saindo a voz, né? Então, a partir daí a gente já começa a pensar o quão isso é poderoso, né? Porque vai ter um momento na nossa evolução em que a gente só vai ser praticamente o que vai nos ainda mais, né? O que vai orquestrar tudo e tal é o pensamento, entendeu? Então, a gente está caminhando para isso. Quando a gente fala o pensamento, né, a energia, né, que a gente coloca, né, o pensamento tem poder, isso é uma verdade, né? Se a gente... eu li outro dia não lembro direito o que foi, mas foi um diálogo, né, entre dois senhores, e falando exatamente, né, da força do pensamento. Aí um pergunta para o outro como tá, como você tá, fulano? Aí o outro fala, eu estou muito bem, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, minha esposa está assim, está assada, a gente está fazendo tal coisa, se melhorar, estraga. Aí o outro parou e falou assim, não fala isso, se melhorar, melhora. Não usa as palavras contra você, né? E aí o outro ficou até meio assim, né, impactado, né? Mas isso é uma verdade, se a gente for parar para pensar. A gente tem que constantemente, né, o máximo possível, ter o pensamento, né, voltado para o bem, voltado para o positivo, né? Às vezes, com certeza, é difícil, mas é isso que nos move, se a gente for pensar, né? Quando a gente acorda de manhã, um pensamento negativo, nossa, a gente pode ficar mal o dia inteiro. Isso é muito forte. Ou quando a gente acorda não muito bem e tem aquele pensamento ruim, mas fala, não, hoje vai ser diferente, vou tentar vibrar no bem e tal. As coisas vão caminhando mais tranquilo. Então, a gente tem que parar de... Nós somos seres muito materiais e a gente tem que parar um pouco com isso, né? A gente tem que saber que o espiritual está aí mais do que nunca, sempre esteve, mas agora mais do que nunca, né? Os pensamentos são sim poderosos, né? Não é porque é algo que a gente não vê que simplesmente não existe ou não tem tanta força, né? A gente acaba fazendo muito isso, né? Igual a fé que a gente estava falando outro dia, né? Só porque a gente não vê a fé não é uma coisa concreta, não é uma coisa que eu pego com a mão, não quer dizer que ela não seja forte, né? Em cima de alguma coisa que eu estou precisando, em cima de alguma coisa que eu estou almejando, né? Em cima de alguma esperança, não sei. Então, a gente tem que começar a treinar a nossa mente para isso, também para o espiritual, porque é um processo, né? Assim como os planetas, né?
tem o planeta menos evoluído até o mais evoluído, e a gente está mais ou menos no meio termo, um pouquinho mais abaixo, um dia a gente vai estar nesses planetas mais evoluídos, né? A Terra evolui a cada dia, né? Um pouquinho, mas ela evolui. Então, um dia, esses costumes, né, vão mudar, né? O espiritual vai falar muito acima do material e a gente tem que ir meio que moldando, né, a nossa mente para isso cada vez mais. Se a gente quiser, né, evoluir de forma talvez mais rápida, não sei, né? Quem sabe, né? A gente consegue agilizar um pouquinho aí, se cada um fizer a sua parte, né? É bom, né, ter esperança, né? Então, é isso, a gente tem que tomar cuidado com pensamentos, com tudo. Não é porque não é concreto que não é real, entendeu? Então, era isso que eu queria falar. Show. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Levante seu dedinho. Quando a Silvia fala dessa parte que ela falou do átomo, né, que está descobrindo que tem um espaço. Se eu não me engano, eu já vi o Haroldo falando que... eu não sei se foi o Haroldo que falou, se eu vou viajar agora, se alguém souber, me corrija. Que é fluido cósmico, é o fluido universal, né? O fluido vital. E aí, como tudo no universo tem fluido cósmico, todas as matérias, a gente dentro da gente, a gente está mergulhado, né, no fluido cósmico. Tudo faz parte de tudo, né? A gente faz parte do todo. Todo mundo está conectado. Acho que por isso que a gente está conectado também mais fácil, através do pensamento. Porque tá tudo conectado através do fluido cósmico. E quando a Lívia fala também sobre o acordar, né, e já agradecer, eu acho também muito importante, porque modifica bastante o nosso dia. Eu sempre lembro, de vez em quando eu lembro, uma amiga minha, ela já desencarnou e ela ficou bem debilitada e eu cuidava dela como fisioterapeuta, fazia fisioterapia nela. E uma vez ela falou para mim assim: Suzana, eu esqueci, gente, eu nunca esqueço disso. Eu esqueci que eu estava doente hoje, eu esqueci que eu estava doente. Quando eu fui levantar assim, sabe? Fui levantar, mas aí eu não conseguia, porque ela não conseguia mais levantar, né? Ela não tinha mais a força para levantar. E ela falou: eu esqueci que eu estava assim. E eu não conseguia levantar. E eu, por que eu não tô conseguindo? Aí depois que, ai meu Deus, eu tô doente. Aí que caiu a ficha dela, que ela lembrou que ela estava doente. E às vezes a gente, cara, acorda. A maioria das vezes eu lembro disso, porque a gente consegue levantar, a gente está com saúde, que a gente, sabe, agradeça por estar consciente, por estar com saúde, por estar desligando um despertador, por estar... Quem trabalha, né, tá desligando o despertador muito cedo para poder ir trabalhar, que graças a Deus que você tenha um trabalho, que, sabe, eu sempre lembro dela falando isso para mim, e às vezes quando o despertador toca, caramba, não, obrigada, graças a Deus, mais um dia eu tô com saúde, eu tenho meu emprego, e começa a fazer várias afirmações positivas para poder meu dia ser bem, sabe? Quando a gente faz afirmações positivas, a gente vai atraindo, né? Vai atraindo para o nosso dia essas afirmações. Muitas vezes acontece. Muitas afirmações que eu faço no começo do dia acontecem no decorrer do dia. Quando eu falo, eu seja valorizada hoje no meu trabalho, que eu recebo um elogio, por exemplo. Acontece. Então, eu acho que é muito importante essas afirmações quando você acorda, né? Eu acho isso muito importante. E nosso texto, né, fala das diferentes categorias de mundos habitados, né? E são muitos diferentes mesmo. Eu já li alguns livros que falam, né, dessa diferença e
tanto física, né? Eles são diferentes fisicamente, como moralmente, né? Às vezes a gente não entende. Não, mas por que a gente não está vendo ninguém lá no planeta Marte? Porque é outra frequência, né? A gente não tem como ver. É outra frequência. É igual a gente sabe que existe os espíritos, né? Que eles estão em toda parte e a gente não consegue. Eu não consigo ver, né? Tem gente que consegue ver. É uma outra vibração, então por isso que a gente não consegue muitas vezes ver, né? Ai, mas lá não tem oxigênio? Como é que ele vai respirar? Gente, não tem vida embaixo d'água, né? Não existe vida embaixo d'água. A gente consegue respirar embaixo d'água? Não. Então, são outras formas que a gente nem consegue imaginar. O que eu estou falando aqui do debaixo d'água, só para poder pra gente ter uma leve ideia de como pode ser diferente, tanto fisicamente quanto moralmente. E quanto mais atrasado, né, nesses planetas, mais materializados, mais inferiores, né? Quanto mais materializados, mais atrasados, mais inferiores. E são guiados pelos instintos, né? Mais pelos instintos do que pela razão. Então a gente ainda está no mundo de provas e expiações, né? Nosso planeta Terra, lindo, que é lindo mesmo, mas a gente ainda está aqui domando nossos instintos, né? Muitas vezes a gente não consegue domar nem na hora de falar, a gente pensa, a gente fala. Quando a gente já pensa e consegue bloquear a boca para não falar, já é uma vitória, uma grande vitória, né? E aí a gente vai nessa luta, né, pela sobrevivência, na satisfação, né, das nossas necessidades físicas e biológicas. E a gente vai nessa luta da sobrevivência e das nossas necessidades físicas e biológicas. Aí, consequentemente, lentamente, a gente vai desenvolvendo as qualidades, né? Um degrauzinho de cada vez, as qualidades que o espírito precisa para poder evoluir e, como a gente sempre fala aqui, subir um degrauzinho, outro degrauzinho, para a gente poder não estacionar, né? E através do nosso esforço diário, todo dia, toda hora, a cada minuto, a gente tem que se esforçar para poder melhorar esses nossos instintos, né? Tô falando para mim, né? Porque a minha boca tá mais perto do meu ouvido. E é mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém mais quer falar alguma coisa? É Fala, tão, é tão diferente essa coisa de falar sobre mundos habitados. Mundos diferentes, né? Habitados. Às vezes a gente esquece dessa parte, assim. Achei tão interessante o que a Silvia falou, que nós somos energias. Às vezes a gente esquece dessa parte. Somos energias usando uma roupa de carne, né? Podemos dizer assim. E às vezes a gente se ilude com tanta coisa que nem lembra dessa parte tão interessante, né? Que nós somos essa criação tão incrível. Eu fiquei lembrando, quando vocês estavam falando, como nós já melhoramos, né? Apesar de tudo isso que a Suzana acabou de falar, da gente ainda tá... Mas já melhoramos tanto. Eu fiquei lembrando, assim, há centenas de anos atrás, que nós estávamos aqui tão equivocados, tão primitivos, na época que era assim, de mais vingança, de menos amor. A gente ainda tem muito que resolver, mas já melhoramos tanto, né? Graças a Deus. isso mesmo, estamos melhorando. Às vezes a gente vê, nossa, mas essa notícia, meu Deus. Mas antigamente, né, a gente não podia nem se meter quando
a gente via alguma briga, tinha aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E hoje em dia a gente se choca, a gente bota a boca no trombone, todo mundo fica sabendo, tem as redes sociais, a gente está se chocar com essas coisas é um sinal de que a gente está evoluindo, sim. Se a gente parar de ligar, né, de não se espantar, é que não é legal. A gente tem que se colocar, né, no lugar do outro, ter empatia, e é isso, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Acho que não, né? Hoje não tem a Nani, né? Muito triste isso. Alguém gostaria de fazer a nossa prece final? Quem gostaria? Lívia! Bom, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossa mente, nossos corações e com sentimento de gratidão, dar por encerrado, né, a nossa leitura, o nosso evangelho de hoje. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos orientado através do evangelho. Obrigada a cada amigo espiritual que vem aqui no lar de cada um, ajuda, auxilia, inspira e assiste também esse evangelho. Obrigada a cada um. Obrigado, Pai, pelas boas notícias que tivemos hoje, por essa esperança, né, no nosso país, que possamos continuar caminhando sempre em frente, um dia de cada vez, mas que as coisas boas venham a acontecer, com certeza. Que possamos sempre emanar esses pensamentos positivos, sempre de luz, muita fé, a todas as pessoas, Pai, que estão precisando, que estão nos hospitais, enfim, passando por algum tipo de necessidade, Pai, que a sua luz, seu amor se faça sempre presente nesses lugares, que sempre haja esperança, sempre haja muita fé, que possamos sempre estar envoltos nessa corrente do bem, nessa corrente de gratidão, de fé, sempre tentando ao máximo ajudar uns aos outros, sempre amar o nosso próximo, enfim, colocar em prática tudo aquilo que sempre aprendemos aqui. Obrigada por inspirar cada um que falou aqui hoje. Obrigada, Pai, por tudo de bom que tem acontecido. E obrigada também pelas provas, pois com certeza elas nos fazem mais fortes. Elas nos auxiliam também na nossa evolução. Por mais que a gente não entenda agora, mais lá na frente, com certeza vamos entender porque passamos por tudo isso e por que as coisas têm que ser assim. Mas tudo vai se encaixando, tudo vai melhorando. Obrigada, Pai, por tudo. Peço que ao final dessa leitura do Evangelho, as nossas águas possam ser fluidificadas de acordo com a nossa necessidade, que possamos ter um final de domingo abençoado. Nos prepara, Pai, para essa semana, que possamos iniciar ela com o pé direito, pensamento otimista, sempre procurando o melhor para nós. Assim seja. Que lindo, né? Vamos tirar nossa foto? Um, dois, três e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bom.